Oi, bom dia. Nós vamos começar mais um momento de adoração, mais um momento de culto a Deus, quando vamos estar conversando, refletindo sobre o ensino da palavra de Deus, um momento de exaltação ao Senhor, conhecendo melhor, não é? Com essa nossa conversa, com esse nosso bate-papo, a gente conhecer melhor a vontade, os propósitos de Deus para cada um de nós, não é? Que temos a ansiedade de agradar, a vontade de fazer a vontade dele, né? Essa é uma luta que temos que fazer todos os dias em relação a nós mesmos, né? Temos mencionado em outros momentos que os maiores empecilhos, não é, para uma vida mais agradável ao Senhor no nosso cotidiano somos nós mesmos, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente deixa de fazer, os argumentos que a gente encontra, né, para ser ou deixar de ser aquilo que o Senhor espera que sejamos. Então, é mais um momento para refletirmos sobre a palavra do Senhor, é um culto terapêutico ao Senhor. Eu gosto de enfatizar o terapêutico para mostrar a qualidade daquilo que estamos fazendo. Não é um culto qualquer, não é um momento de exaltação qualquer, mas é um momento terapêutico, né? A compreensão terapêutica a respeito de Deus e da palavra de Deus. A gente vai ter um momento hoje, acredito, não é? Vamos ter um momento onde a gente vai pensar, vai saber por que é terapêutico, tá bom? Então, vamos nesse momento primeiro para um dos nossos hinos, né, que a gente canta lendo, tá bom? A gente faz a leitura dele como se estivéssemos cantando, né? Mas bebendo a informação, bebendo os reconhecimentos que ele está fazendo a respeito do Senhor. Então, o hino, nós temos aqui um hino, ele diz assim: ó gratos ao Senhor, ao vosso rei louvai. Né? Quer dizer, aquelas pessoas que são agradecidas a Deus são convidadas a adorar ao Senhor, ao vosso rei louvai, né? Ó gratos ao Senhor, ó pessoas que são gratas a Deus, né? Ao vosso rei louvai, com alegria e com fervor. Com alegria, porque motivos não nos faltam, né? Por pior que estejam as situações que estejamos vivendo, mas motivos não faltam para sermos felizes, alegres. Aliás, o bem-aventurado, não é? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, é porque, veja só essa arrumação, são pessoas que têm uma vida feliz, apesar dos momentos tristes, entendeu? Mas tem uma vida feliz. Mesmo na tristeza, há uma alma feliz. Essa é uma pessoa bem-aventurada, tá bom? Então, esses são aqueles que estão completados com a presença do Senhor, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quem nos completa, quem nos dá todos os complementos necessários, não é? É exatamente Deus. Então, quando ele está em nós, tá? Através do Espírito Santo, então ele completa. Isso faz com que sejamos bem-aventurados, tá bom? Diferente do não bem-aventurado, é exatamente a pessoa que é triste, incompleta, com momentos felizes. Então ela tem que criar o tempo todo momentos que sejam felizes para a vida dela, entendeu? Mas ela, na sua completude, ela não está realizada, ela não tem aquilo que completa a alma, o coração, o que realmente ela é, tá bom? Então, a diferença é entre o bem-aventurado e aquele que não é bem-aventurado, tá bom? Então, com alegria, né, adorar ao Senhor, porque motivos não nos faltam, e também fervor. Fervor não é exatamente o desempenho, entendeu? É o que é muito confundido com as pessoas. Fervor não é um desempenho.
O fervor é exatamente o desejo de ter um bom desempenho, tá bom? Então, às vezes as pessoas ficam procurando imitar outras para demonstrar para si mesmas, para Deus e para quem quer que seja, que ela está com esse fervor todo. Na verdade, não é isso que o texto fala, porque em nós mesmos não temos, mas temos a vontade. Então, o fervor é o anseio, é o desejo, né, de uma dedicação mais completa a Deus. Agora, esta obra vai ser feita por ele, tá bom? Então, eu vou anotar aqui uma coisa. A palavra é o fervor, né? Ok. Então ele continua, com alegria e com fervor. Seu culto, quer dizer, o culto a Deus, celebrem. Né? O culto a Deus, celebrem. Lembrando que culto não é necessariamente os momentos ritualistas, entendeu? Mas também toda a vida. Nós temos lembrado aqui que o culto verdadeiro acontece, não é, durante a semana, de segunda a sábado, certo? A gente não pode esquecer isso. Esse é o verdadeiro culto, esse é os verdadeiros momentos de culto a Deus. Agora, no domingo é que a gente vai fazer, né? É que a gente vai fazer digamos, o enfeite da coisa. Né? A gente vai se apresentar a Deus para a nova semana. Senhor, essa semana foi maravilhosa, agora eu estou me apresentando para a próxima semana. Tá certo? Então, celebrai, não é? Seu culto, celebrai. A ele pertencem bênção e sabedoria. Né? A bênção que ele proporciona, inclusive, mesmo que ele não nos proporcionasse nada de material, mas só o fator espiritual já é uma grande bênção. E sabedoria, aí tem a ver com a maneira como ele é e cuida de nós. Né? É de maneira muito sábia. Né? Tem pessoas que precisam de um Deus que passe o tempo todo intervindo no cotidiano, na vida natural. Né? Pessoas que querem que Deus vá lá com a mão e mexa uma coisa, tire outra, bote uma coisa, coloque isso, faça aquilo. Nosso Deus, ele é sábio e ele não usa desse artifício. Ele não intervém no cotidiano. Veja só por quê. Eu já falei isso essa semana. Por causa do livre arbítrio. Certo? Por causa do imagem e semelhança. Imagem e semelhança também é o compromisso de Deus de nos aceitar, de respeitar, não é, a nossa vontade. Entendeu? Ele não tira as consequências das nossas vontades, mas ele respeita a nossa vontade. Então, ele não intervém porque isso seria um desrespeito a nós. Então, ele usa de sabedoria e talvez de uma maneira ainda mais completa. Porque ele pega todas as nossas deficiências, todas as nossas falhas e consegue trabalhar de um jeito tal, sem quebrar o respeito com a nossa individualidade, né? Mas ele pega tudo isso e vai transformando em nosso bem. Isso por causa da sabedoria dele. Deus é onisciente, estão lembrados, Deus é onipotente, Deus é onipresente e ele é muito sábio e ele usa tudo isso, né, para nos abençoar, para nos proteger, para nos guiar. Então, agora, veja só, a ele pertencem bênção e sabedoria, sim, glória e soberania, né? Agora e para sempre, sem fim, tá bom? Então, esse é o hino que a gente canta e que a gente coloca para Deus, não é pelo menos o que gostaríamos de crer. Às vezes a gente canta hinos como este, às vezes nem sabe o que é que está cantando e muitas vezes não tem a ver com o que realmente nós fazemos e somos. Isso ofende Deus? Não ofende porque Deus sabe, né, quem somos e
usando aquela linguagem muito comum, desse mato não sai coelho, então ele já conhece esse mato e sabe que da gente não pode esperar muita coisa, né? Mas a gente muitas vezes cantamos hinos como este, nem percebemos a letra, ou quando percebemos, não sabemos exatamente a profundidade dela, né? E cantamos como se fosse uma verdade. Mas ele sabe na prática que muitas vezes não é o que faz parte da nossa vida, tá bom? Muito bem. A gente vai agora para Filipenses, né? Filipenses capítulo 1. Nós já lemos e conversamos dos versículos 1 a 10 e vimos a riqueza, a beleza desse texto, né? Para a gente entender um pouquinho melhor o versículo 11, eu só vou reler aqui o versículo 9 e 10, para contextualizar o versículo 11. Ele diz assim: e peço isto, irmãos, né? Depois que ele elogiou a igreja, falou do seu carinho, do seu respeito, falou de que eles estão sempre na oração dele, ele tem agradecido a Deus pela vida e existência daquela igreja. Então ele coloca: e peço isto, irmãos, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, né? Então esse é o versículo 10. O versículo 11 então continua: cresçam, né, no amor, nesses conhecimentos, cheios do fruto de justiça. Cheios dos frutos de justiça. Deixa eu pontuar isso aqui, né? Cheios, né, vivendo intensamente o resultado, fruto é o resultado de uma vida de justiça, uma vida justa. O que justo é esse? Essa justiça que a gente conhece? Não, não é exatamente isso. A justiça aqui tem a ver com a maneira como Deus gostaria que fôssemos, ou seja, parecermos com Jesus. Lembra do Salmo 23, né? Ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça. Quem me guia pelas veredas da justiça? Deus, o pastor, o bom pastor. Então, ele me guia pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome, né? Então, que ao viver, né, nas veredas da justiça, que o Senhor nos leva, que o Senhor nos conduz, porque por nós mesmos nós não seríamos capazes, lembrem disso, não esqueçam disso. Minha religiosidade não é suficiente para que eu siga nas veredas da justiça, né? Muitas vezes eu tento ser uma coisa que eu não sou. Isso eu tenho chamado de travestismo. O que é isso? É você não é uma coisa, pelo menos fisicamente, e você quer ser aquela coisa fisicamente. Então você força a barra, você pratica certos gestos, certas palavras, certas maneiras de ser para atender aquilo. A mesma coisa, uma pessoa, né, ela quer viver pela justiça de Deus, mas não é Deus que está levando ela por esse caminho. Então o que acontece? Ela vai ter alguns momentos, né, que ela vai fazer as coisinhas certinhas, muitos momentos que ela vai exagerar, ela vai passar dos limites, e outras que ela vai exagerar de por menos, para menos. Então, vai ficar nessa coisa zonza, né? Porque ela não é o que ela pensa que é. Quando o Senhor nos guia, então ele nos guia dentro daquilo que somos, e aí a gente vai de uma maneira mais coerente, de uma maneira mais assertiva, né? Nesse comportamento, nesse testemunho que damos para o mundo. Então, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, né? Por causa de Jesus Cristo é que nós fazemos isto. Jesus Cristo é o próprio Deus, o Espírito Santo. Então, é Ele que nos leva, né, por esse caminho da justiça. E Ele está pedindo aqui que vocês então cresçam e possam desfrutar, né, dos frutos, né, de estarem caminhando por essa trilha, né, da justiça do Senhor.
Então façam isso, vivam isso, desfrutem disso, para a glória e louvor de Deus, né? Para que Deus seja glorificado nisso, então vivam, né, intensamente essa vida de justiça, tá bom? Aí o versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, né, contribuíram para maior proveito do Evangelho. O que é que aconteceu com Paulo? Como nós mencionamos, essa é uma carta chamada Carta da Prisão. É uma das cartas, né? Filipenses, Efésios e Colossenses. São cartas da prisão. Paulo aí já está preso em Roma, né? Então ele está confortando o coração daqueles irmãos sobre o que aconteceu com ele. Eles devem estar sabendo que eles estão preocupados, que eles estão querendo saber exatamente o que aconteceu, eles estão pedindo a Deus a proteção para essa coisa que a gente já faz, né? Quando a gente está pedindo a Deus por alguém e alguma necessidade de alguma pessoa. Então ele coloca: quero que vocês saibam que o que aconteceu comigo tem contribuído para proveito do Evangelho. Isso tem duas coisas interessantes que a gente pode destacar aqui. A primeira é que há uma confiança. Então, Paulo, lá em Romanos, né, digamos que há uns 4 ou 5 anos atrás, ele escreveu uma carta aos romanos, ali naquela Roma onde ele já estava agora. Ele escreveu uma carta e ele colocou o seguinte: sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem dos que amam a Ele. Percebe? Então, a primeira coisa que a gente chama atenção aqui é essa confiança que ele já tem. É uma visão dele, é uma maneira dele encarar a vida, de que Deus permite a dificuldade, mas Deus faz com que todas as coisas venham contribuir para o bem daquele que está sofrendo a dificuldade. Claro que Deus também, não é? Deus não está a nosso serviço. Então, ele faz isso porque ele ama, ele faz isso porque ele quer o melhor para a gente, mas ele faz isso também porque somos essenciais, importantes dentro da sua obra, do seu propósito, do seu plano. Ele não nos abençoa para que a gente fique isolado. Ele nos abençoa para que a gente seja bênção na mão dele para abençoar o mundo, né? Somos canais, então ele nos abençoa e nos usa para abençoar o mundo. Então Paulo vai dizer exatamente isso, né? Então esse é o primeiro aspecto. O segundo, né, eu quero que vocês saibam que tudo contribuiu para o proveito do Evangelho, é que realmente ele está falando uma realidade, né? Na continuação, ele vai dar a entender que há resultados daquilo que está acontecendo com ele, então ele termina vendo que vale a pena, né, o que ele sofreu, tá bom? Está dando resultados para os objetivos dele dentro do ministério pastoral, missionário que ele tem. Então veja só, versículo 12, eu vou repetir. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões, né, em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, toda a guarda ficou sabendo: olha, Paulo foi preso, né? Ele entende, até agora, ele coloca como sendo algo proveitoso para o Evangelho. Toda a guarda ficou sabendo. E isso quer dizer, né, dá a entender que, ao saber disso, muitas coisas facilitaram para a prisão dele. Lembrando que Paulo não foi preso exatamente pelos romanos, ou seja, não estava ali porque quebrou regras, leis romanas. Ele estava ali por causa de uma perseguição religiosa, das lideranças religiosas dos judeus contra ele. Como Roma, né, tinha por política atender às orientações governamentais dos povos vencidos, né,
era uma maneira de conviver com os vencidos. Ele explorava ao máximo o que podia desses vencidos, mas para que eles pudessem ficar tranquilos e que Roma também não se intrometesse em coisas que às vezes nem entendia, porque cada um tem sua cultura, então ela permitia que cada povo tivesse o seu próprio governo. E ia atendendo. Foi o que aconteceu com Pilatos. Não foi Pilatos que matou Jesus. Quem matou foram os religiosos. Mas, para atender a essa orientação romana, Pilatos atendeu ao que os governantes estavam determinando. Entendeu? É tanto que os líderes judaicos, né, como fazemos hoje, né, encontraram 1000 argumentos para condenar Jesus, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Deus, para proteger as coisas de Deus. Então foi inventado muita coisa, inclusive para argumentar, para que Roma tomasse aquela posição, eles chegaram a dizer que, olha, ele está dizendo que é rei dos judeus. Isso seria entendido, ou foi colocado, como sendo algo contra Roma, desobedecendo a Roma, porque quem era rei, para a vontade de Roma, não é? Pelo menos em outras regiões, eram pessoas indicadas por Roma. No caso dos judeus ali naquela região, era Pilatos. Então era uma ofensa. Então foram criados argumentos 1000 em nome de Deus, em nome da religiosidade, né, para matar Jesus. Ok? Então, é o grande perigo da religião. Né? A religião, ela é uma bênção, ela é maravilhosa, mas ela, na mão de gente errada, ela pode ser o pior pesadelo para a humanidade. O pior pesadelo. Porque, em nome de política, né, muita coisa acontece. Mas em nome de religião e em nome de Deus, coisas muito piores acontecem de maneira pública e de maneira não pública, mas acontece. Em nome de Deus. As pessoas agem contra Deus usando o nome de Deus. Então é muito mais perigoso, entendeu? Muito mais perigoso. Então minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Todos os lugares estavam sabendo sobre aquela prisão de Paulo. E isso ele entendia, né, que era algo positivo. Aqui no versículo 14 ele diz: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, né, sendo motivados por minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, estava sendo até como incentivo para que as pessoas pregassem. Paulo prega, está preso, então eu vou fazer a mesma coisa, ou eu não sei por que eu não estou fazendo. Então, era esse o argumento que ele estava utilizando para dizer que valia a pena o que ele estava sofrendo. Tá bom? Ok. A gente fica aqui no versículo 14, né? E a gente continua amanhã, a partir do versículo 15, que é muito interessante, né? Aqui de Filipenses, capítulo 1. E amanhã, então, a gente continua. Vamos aqui para um segundo hino, né? Um segundo hino, ele diz assim. Segundo hino. O segundo hino diz assim: Santo, santo, santo és tu, Senhor. É bom até a gente estar diante aqui desses 3 santos, santo, santo, não é? O judeu, ele, apesar que o hino não é judeu, mas eu vou aproveitar isso para poder até explicar uma outra coisa que às vezes tem confundido algumas pessoas. O judeu não tem uma palavra que seja superlativa, ou seja, santíssimo, eles não conheciam. Não sei como é que está hoje, mas não conheciam naquela época. Santíssimo, não é? Merecidíssimo, não. Quando ele usa o superlativo para o hebreu, era repetir 3 vezes a palavra. Entendeu? 3 vezes. Então, santo, santo, santo quer dizer santíssimo, o máximo da santidade. Percebe? Por que eu estou explicando isso? Parece uma coisa simples.
Mas aí é que você vai entender por que naquela linguagem apocalíptica, por que naquela cultura apocalíptica, né, é usado também isso, santo, 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 né, diante do trono do Senhor, mas também meia, meia, meia. Entendeu? Então dá para se entender por que eles usam o meia, meia, meia. É o 6 3 vezes. Não é exatamente 666, que pode também ser lido assim, sem problema. Mas ela é uma repetição do meia, meia, meia. O que é o que é o número 6 para o judeu? O número 6 é o pior dos números. Né? Não é que o número seja ruim, mas ele simboliza o que há de mais ruim. Por que simboliza? O número 7 é o número perfeito, é o número da perfeição. E o número 6 está próximo do 7. Veja só, está próximo, mas não é 7. Então, para o judeu, o fato de não ser 7 os faz do 6 um número ruim. Entende? Então, o 666 quer dizer ruim, ruim, ruim. Ou seja, ruinzíssimo. O máximo do ruim. Né? Então, a mesma coisa é para a besta. Né? Lá na linguagem do Apocalipse, o 666, que as pessoas usam para atacar as outras, para atacar outras religiões, que usa para atacar pessoas, para atacar... Enfim, a gente usa com os nossos preconceitos malignos, diabólicos, a gente usa para indicar erro nos outros, como se a gente fosse melhor do que os outros. Na verdade, somos tudo, né? A Bíblia coloca assim, Deus colocou tudo debaixo do pecado, não há ninguém fora dessa situação. Quando a gente está salvo, não está salvo porque é melhor do que os outros. A gente está salvo por causa da misericórdia do Senhor. E o pouco que a gente pode fazer melhor do que os outros, não é obra, não é mérito nosso. É mérito do Espírito Santo que está em nós. Se tirar o Espírito, a gente é igual ou pior do que os outros. Entendeu? Então não tem essa coisa. Agora, como somos realmente maus, como somos perseguidores, né? Como somos pessoas indignas, então a gente usa tudo para prejudicar o outro, para apontar o erro do outro, para dizer que o outro é que é maligno, o outro é que é diabo, essas coisas todas. Mas somos igualmente a mesma coisa. Isso não justifica a gente apoiar o erro dos outros, não justifica. Percebeu? Eles são, por exemplo, também não justifica ninguém apoiar o nosso erro. Então, somos iguais, mas a gente tem que, na hora, identificar o seguinte: somos contra o que ele pensa, mas somos favoráveis a ele como pessoa. Somos contra o que ele faz, mas somos favoráveis à pessoa. A gente faz isso com os outros porque a gente quer que os outros façam isso com a gente, né? Elas podem ser contra o que a gente pensa e faz, mas queremos que elas nos amem, que elas queiram o melhor para nós. Então, a mesma coisa é fazer em relação às outras pessoas, tá bom? Isso é cristão, isso é o que Deus faz com a gente. Não concorda com as coisas da gente, mas ele fica do lado da gente, aí ele ama a gente e ele quer o melhor para a gente. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Santo, 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 és tu, Senhor, louvem-te nos altos céus, né? E na terra os filhos teus. Louvem-te, né? Que tenha muitos louvores nos altos céus e na terra os filhos teus, que esse louvor, acreditando que os considerados filhos de Deus também o louvam, né? E na terra os filhos teus, ó Deus de amor. Santo, santo, santo és Criador, tua igreja a te adorar e unidos te exaltar, para sempre. Amém. Tá bom? Esse, então, é o hino que temos aqui, né, para esse momento. E vamos aqui para as perguntas. Eu já estive dando uma olhada no dia de ontem, no culto de ontem, né? E não tem nenhuma pergunta, nenhum questionamento lá. E se você tiver hoje algum questionamento, alguma pergunta, coloque aí
né, nos comentários para que a gente possa responder amanhã, tá bom? Lá no culto de ontem nós tivemos, foi alguns likes de pessoas muito queridas, né, que marcaram lá e estiveram, né, apoiando aquilo que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Qual é a pergunta que nós queremos responder hoje? Bom, antes de ontem nós conversamos sobre o que é inferno e o que é céu. E hoje eu queria falar sobre volta de Jesus, ou seja, a volta de Jesus é o que vai nos levar para a partir dela, né? Depois dela, para o céu ou para o inferno. Então, o que é a volta de Jesus, né? Que o texto coloca? Bom, tem duas maneiras de se entender no texto bíblico. E eu queria bem destacar isso para que a gente deixasse bem claro. Bom, na época de Jesus, Jesus usou, mostrou as duas maneiras, né? As duas formas. Eu vou falar as duas formas, as duas maneiras. Está lá, muito presente, né? Quem quiser ver uma coisa ou ver outra, vai ver em Jesus. Pessoalmente, eu vejo que a segunda maneira está mais. Mas, tudo bem, está tudo lá. Qual é a primeira maneira? A primeira maneira sobre a volta de Jesus fala sobre uma volta final. Vamos usar esse termo só para a gente poder registrar melhor o que as duas maneiras. Então, primeiro é uma volta final. É o último dia. É quando tudo vai acabar. Essa é uma maneira. Quem proclamou isso? Quem desenvolveu isso de uma maneira muito específica e é muito lembrado, né, pelas pessoas? Paulo, aos Tessalonicenses, vamos aqui ver a data, mais ou menos 51 depois de Cristo. No ano 51, Paulo escreveu, mais ou menos 51, escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses. Tá bom? Isso logo após, não é, a segunda viagem missionária. Deixa eu ver. Acho que sim. Logo após a segunda viagem missionária, ele escreve então aos Tessalonicenses, né? A primeira e a segunda carta. A segunda carta teve que ir imediatamente, porque tinha que consertar algumas dúvidas que ficaram da primeira carta. Nessa carta, né, Paulo está falando, na primeira carta, Paulo fala que quando Cristo vier nas nuvens, com a força do seu poder, ele então vai fazer todo o processo que as pessoas acreditavam sobre o fim do mundo. Então, ele haveria o julgamento e 2 grupos estariam estabelecidos. O grupo obediente e o grupo desobediente. O grupo obediente seria salvo e iria para o céu. Iria voltar com ele, não é? Com Jesus. E o grupo desobediente seria banidos da face do Senhor. Haveria um castigo eterno. Castigo eterno não é destruição eterna, né? Ele iria para um sofrimento eterno, né? A gente viu isso antes de ontem sobre céu e inferno. Então essa é a primeira maneira. E Paulo, aos Tessalonicenses, defende então essa ideia, né? Esse pensar teológico, essa parousia, né? Sobre a volta de Jesus, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, eu tenho que fazer aqui uma coisinha. Ok. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira sobre a volta de Jesus, a segunda maneira é a volta pessoal. Veja só, a volta final seria no fim do mundo, no fim de tudo, quando tudo acabasse. E agora a volta pessoal, ou seja, Jesus volta para cada pessoa. Volta dentro da história de cada pessoa. No final da história de cada pessoa. No final da história nesse mundo. Entendeu? Então, veja. Aqui, a primeira, ele volta, né, com o final de tudo. Do mundo. Todas as pessoas ao mesmo tempo. E a segunda, ele volta diante da morte de cada pessoa. Vamos ver alguns versículos alguns momentos
que vão nos dar também essa outra maneira de encarar a volta de Jesus. Primeiro que eu lembrei aqui é o ladrão na cruz. Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Esse hoje não é um hoje escatológico, não é um hoje com a ideia da teologia, do ensino a respeito do fim do mundo. É um hoje do jeito que aquele homem entendia. Hoje, agora, você vai morrer hoje e hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus falando para ele, tá bom? Outra coisa, Jesus coloca que, falando para os discípulos, né, que ao saírem para pregar, né, não, deixa-me ver aqui como é o texto, ele diz assim, vocês não terminarão de andar por todas as cidades da Judéia e Galiléia e de Israel, não conseguirão ir a todas as cidades até que o Filho do Homem volte. Então não é uma coisa, né? É uma coisa pessoal. A outra informação que ele coloca é que ele coloca assim: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Bom, aí você pode usar duas respostas. Uma é que seja o final de cada pessoa, o final de cada geração. E a segunda seria, dentro dessa geração, aqui é o ano 30, 29, 30, digamos assim, e no ano 70, 40 anos depois, Jerusalém é dominada, não é, invadida e dominada por Tito, não é, que é o general romano, por causa da rebeldia dos judeus e tal. Então ele invade para poder acabar com aquela rebelião, e isso foi 40 anos depois. E 40 anos, alguns entendem que equivale, né, a uma geração. Então, mas não é no fim do mundo, é pelo menos no final daquela geração, tá bom? Outro aspecto é o seguinte: a carta aos Filipenses, a carta aos Tessalonicenses, né, que fala sobre aquele primeiro tipo de volta de Cristo, ela foi escrita no ano 51. E a carta aos Filipenses foi escrita no ano 60, 59 e 60. Então, 10 anos depois, mais ou menos, Paulo escreve agora dizendo o seguinte, que ele estava em aperto, né, no coração dele, porque ele ficava em dúvida se o desejo dele era morrer e estar com Cristo ou continuar vivo e ser bênção ainda para os salvos. Entendeu a diferença? Ele já não imaginava, como dizem Tessalonicenses, que ao morrer ele ficaria na sepultura aguardando a volta de Jesus, como ele falou naquela época, né, há 10 anos atrás. E isso equivale à cultura apocalíptica da época. Todo mundo acreditava também nisso, né? Pelo menos muita gente acreditava também nisso. Mas ele está dizendo agora que ao morrer ele iria direto para Cristo. Ele iria estar logo com Cristo, como o ladrão da cruz, né? Como Jesus falou ao ladrão da cruz. E aqui tem mais a parábola do rico e Lázaro, né? A parábola do rico e Lázaro, quando Jesus fala na parábola que o rico morreu e foi para o inferno, foi para o tormento eterno. E Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, e foi para o céu. Tá bom? Então é uma coisa imediata. Não fica em um lugar aguardando. Não. Eles vão logo para algum lugar específico. O texto bíblico diz assim, lá em Hebreus, né? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Juízo aí é o julgamento. Juízo aí é a aplicação. Juízo é a aplicação do julgamento, não o julgamento, a aplicação do julgamento. O julgamento já aconteceu quando, lá no começo, no princípio de tudo, lá no princípio do mundo, na fundação do mundo, né? Lá Deus já conhecia cada pessoa e sabia o que cada pessoa iria fazer com a sua vida
né, com o seu novo nascimento, com a sua vida com Deus. Lá na fundação do mundo, ele já sabia de tudo isso. Em Cristo, ele assumiu, então, digamos, de toda a humanidade, lá na fundação do mundo, ele sabia que, vou chutar aqui, 10 bilhões de pessoas, né, aceitariam Jesus. 10 bilhões. Em Cristo, Jesus recebe, então, todos os pecados, todas as condenações dessas 10 bilhões de pessoas. Entende? Então, em Cristo não é o julgamento, também na morte da pessoa não é o julgamento, nem depois da morte, né? Mas é lá na fundação. A Bíblia diz que aos que dantes conheceu, a esses predestinou. Entende? Em Efésios diz assim, ele nos elegeu desde a fundação do mundo. Então, é lá na fundação do mundo que o julgamento aconteceu. Ele conheceu cada pessoa e sabia o que cada pessoa iria ouvir, o que cada pessoa, as oportunidades que cada pessoa teria para tomar uma decisão e o que cada pessoa iria fazer diante dessa necessidade de decisão. Todos que nasceram de novo, todos que passaram pelo novo nascimento, esses foram perdoados completamente em Jesus. Tá bom? Lá na morte de Jesus. Isso tudo dentro da justiça de Deus. Pode não ser na minha justiça, pode ser na sua, pode ser que a gente nem compreenda isso, mas foi assim que dentro do projeto de Deus, na Bíblia, é o que é mencionado. Tá bom? Então nós temos essas duas maneiras. Cristo vai vir de uma maneira só e vai salvar, vai levar todos os seus. Paulo defendeu isso no ano 51. E Cristo vai, cada vez que alguém morre, Cristo vai estar ali e a pessoa vai ser levada ou não para o céu. Agora, ele está presente em cada momento? Não. O nosso tempo, a nossa dimensão é diferente da dimensão de Deus. Tá bom? Então, vou falar uma coisa para vocês aqui na nossa dimensão e na dimensão de Deus. Na dimensão nossa, a gente morre em momentos diferentes. Mas na dimensão de Deus, todos morrem no mesmo momento. No tempo de Deus, todos morrem no mesmo momento. Entende? Então, eu gosto muito de lembrar assim, eu hoje vivo. Quando eu morrer, veja só, no futuro, quando eu morrer, eu vou entrar no mesmo dia que Davi e Adão entraram no céu. Então, no futuro, eu vou entrar lá no passado. Isso é no tempo de Deus, claro. No meu tempo é outra coisa. Tá bom? São dimensões diferentes. O tempo funciona diferente para Deus. Por exemplo, quando Deus acabou de criar o homem, mas hoje eu já estou aqui. Daqui a 100 anos, Deus acabou de criar o homem, mas já estará lá. Percebeu? Então, esse é o tempo de Deus. E o nosso tempo, não é? É diferente, ele é contado, não é? Cada minuto, cada segundo e assim por diante. São dimensões diferentes, tá bom? E não faz diferença para a gente não, porque a gente não precisa entender essas coisas, nem quando é que Cristo volta, nem quando é... Não, isso aí tudo é só coisas pequenas, especulações pequenas, não é isso que vai determinar. O que determina o que é importante em nós, para Deus, é a gente passar pelo novo nascimento. É reconhecer que é pecador, pedir perdão, assumir uma nova posição e deixar o Espírito Santo fazer a obra dele na vida da gente. Pronto, a partir disso, no momento que eu reconheço, o resto Deus opera de maneira maravilhosa, tá bom? A mesma coisa na vida de cada pessoa. Ok, a gente vai orar, a gente vai agradecer a Deus por todas essas ações dele em nosso favor, não é? E mesmo que a gente não entenda, mas ele faz perfeitamente em todos nós. Querido Deus, muito obrigado, porque podemos não entender nada dessas coisas, mas tu sabes perfeitamente como cuidar de nós e sabes, Senhor Deus, nos conduzir pelas veredas dos teus caminhos, dos caminhos da justiça. Continua nos abençoando, continua nos amando, continua tendo misericórdia de cada um de nós. Continua, Senhor, nos usando para a tua glória. Nós pedimos, te louvamos, te agradecemos por tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Ok, a gente se despede aqui e amanhã
a partir das 7h30 da manhã, a gente vai estar se encontrando de novo para glorificar ao Senhor Deus. Tá bom? A gente vai estudar a Bíblia, vai orar e vai cantar lendo, não é, alguns hinos para a glória do Senhor. Tá bom? Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, coloca aí nos comentários desta live e a gente amanhã pode responder cada um deles, né? E ter o privilégio de ouvir aquilo que você está perguntando ou aquilo que você está comentando, né, para aquilo que estamos fazendo. Tá bom? Então, que Deus continue abençoando você. Um ótimo dia, um dia maravilhoso na presença do Senhor. Tá bom? Até mais.